Olá, bom dia. Bom dia, Cássia, Sara, Monique. Sejam bem-vindas. Trazer um tiquinho, né? Poder ouvir a hora e sair correndo. Mas estamos aí. Hoje vamos falar sobre a queixa principal. Como tratar e quando? Como lidar? O objetivo nosso aqui nesse movimento Terapeutas de Verdade é entregar para o nosso querido cliente uma terapia de qualidade, né? E aí ele chega lá no seu consultório ou te liga marcando a sessão e ele já te conta logo o que ele quer que você resolva. Ele quer sua ajuda para quê? Ele te conta logo de cara, olha, você pode me ajudar nisso ou naquilo? A técnica que você detém, né, esse seu trabalho aí pode me ajudar com esse sintoma, com esse problema, não é? Ele te liga, ele já chega já te contando do que ele precisa de você. Que motivou ele a querer horário com você? É esse problema que ele tem, né? Esse sintoma desagradável que ele tem que conviver, né? Com certeza absoluta, se ele te procurou, com certeza absoluta, ele convive com algum problema pessoal de ordem física, mental, emocional e deseja ardentemente encontrar a solução para esse problema. Ele já tentou sozinho por tempo demais, não é? Ele já tentou sozinho por tempo demais e talvez já até buscou a ajuda de outros profissionais, mas sem sucesso. Bom dia, Terezinha. Seja bem-vinda. E será que finalmente ele pode descansar? Que ele encontrou o lugar certo, a pessoa certa para cuidar dele, do problema dele, para ajudá-lo nessa situação, nessa queixa pontual, nesse sintoma que ele apresenta? Será que agora ele pode descansar? Será que você vai conseguir? Será que ele encontrou a pessoa certa que saberá conduzir o tratamento do problema dele de forma inquestionável? Eu tenho certeza que sim, ainda mais depois dessa live. Esse problema que ele te conta é a queixa principal dele. Nós vamos falar muito hoje sobre isso. Como lidar? O que fazer com essa informação que seu cliente te entrega gratuitamente? Já ali na primeira ligação, né? Já ali na primeira sessão, ele te entrega isso gratuitamente. Quais são os 3 erros que os terapeutas cometem em relação à queixa principal? O primeiro deles, o terapeuta comete na hora que ele ouve a queixa. O cliente fala, acabou. O terapeuta já cometeu o primeiro erro. Nós vamos descobrir qual que é daqui a pouquinho. E também, não só quais são esses 3 erros, mas por que os terapeutas normalmente cometem esses 3 erros. O que acontece? Qual é a profundidade disso? Por que você faz o que você faz? Ou por que o terapeuta que faz isso que ele faz, né? Outra coisa é onde está a raiz do problema, dessa postura, desses 3 erros do terapeuta. E o que fazer com a queixa principal, de modo a conduzir o cliente assertivamente dentro do processo terapêutico individualizado que você vai proporcionar para ele. Nós vamos ver essas questões hoje. Já comecei, vamos continuar, né? Porque tem muita coisa para passar para vocês. Por incrível que pareça, rendeu esse meu script aqui. Então vamos falar dos erros, né? Por exemplo, o cliente chega lá no seu consultório ou te liga e a queixa dele é dor nas pernas. Quando ele te procurou, ele te perguntou se você consegue eliminar as dores nas pernas. Aí você disse que sim, que detém o conhecimento, expertise, né? De algumas técnicas maravilhosas capazes de tratar dores no corpo, o que inclui dores nas pernas, né? Aí ele marca com você. Até a data da sessão dele, o que você faz? Você estuda o assunto, não é?
Dores nas pernas. Que pontos eu posso usar? Que óleos, que florais? O que eu posso ajudar esse cliente nessa queixa, dessa queixa dele, desse problema dele, desse sintoma que ele apresenta? Não é isso que você faz? Normalmente os terapeutas estudam o assunto. Se já não conhecem o que eles devem fazer, eles montam lá um protocolo, eles montam lá alguma coisa já em preparação à primeira sessão desse cliente, já que ele já sabe qual é a queixa principal desse cliente, o que ele precisa que você ajude ele rapidamente, porque ele está muito incomodado, ele já tentou de tudo, e ele precisa que você resolva isso. E você quer resolver, então você estuda. Bom dia, Nilson, seja bem-vindo. Então você estuda porque você quer ajudar ele, você quer resolver esse problema desse cliente. Aí chega o dia da sessão, né? Você pode até avaliar outras coisas que você observa por meio de uma técnica de avaliação que você tem, né? Ou você pode até anotar outras reclamações desse cliente também. Então você tem ali a oportunidade de identificar mais alguns outros problemas por meio desses métodos de avaliação que você já tem por causa dos cursos que você já fez. Mas seu foco está onde? Onde que está o seu foco? Naquilo tudo que você estudou sobre dores nas pernas. Naquilo tudo que você sabe sobre dores nas pernas, né? Dentro, né, das técnicas naturais que você conhece, você sabe exatamente o que você deve fazer para ajudar o seu cliente a resolver esse problema de dores nas pernas dele. Você quer que ele melhore, não quer? E ele quer melhorar, pronto. Uniu aí essas duas atitudes, né? Esses dois desejos ardentes de melhora, tanto do cliente quanto do terapeuta, acabou. Estudou o suficiente para entregar para ele essa melhora, aí você põe em prática tudo aquilo na primeira sessão dele, porque você quer tirar o problema ali, você quer arrasar, não quer? Então você vai fazer de tudo para que esse cliente melhore naquele dia. Mas esse relato do seu cliente vai ser sempre superficial. Por quê? Primeiro, porque ele não é especialista. Ele não é médico, ele não é psicólogo, ele não é terapeuta. Né? Mesmo que ele fosse, aí entra no segundo motivo, que vai ser sempre superficial, por quê? Mesmo que ele seja um especialista, mesmo que ele seja um terapeuta, um médico, um psicólogo, ou o que for, mesmo que ele entenda, existe uma regra que é a seguinte: quem está dentro da moldura não consegue ver o quadro geral. Ele está inserido demais no problema para poder ver de fato o que está acontecendo com ele, para ele entender, para ele ver a profundidade da queixa dele, da situação que ele vive, do problema que ele enfrenta, do sintoma que ele está ali tendo que conviver em dor. Incomoda ele. Ele não vai ter estrutura para ficar pensando naquilo de forma profunda. E mesmo que pense, ele está inserido na situação. Quem está dentro da moldura não consegue ver o quadro geral. Então, ele normalmente ele não vai ser especialista, ele não entende. Ele entende da dor dele, ele vai te contar e você é o especialista e você vai procurar resolver. E ele também não vai conseguir, mesmo que ele seja especialista, entender profundamente o que está acontecendo com ele, porque ele está inserido na situação, não é? E o que o cliente relata está necessariamente na superfície. Sempre vai estar necessariamente na superfície. Até porque ele está incomodado demais. Ele não consegue pensar em outra coisa. Normalmente a qualidade de vida dele está prejudicada por conta desse problema que ele está enfrentando, por conta dessa dor que ele tem que lidar diariamente, esse incômodo. Uma pessoa, quando chega ao ponto de procurar terapia ou qualquer tratamento, ele já conviveu por um tempo, ele já entendeu que está sério e que ele não vai conseguir resolver sozinho. E talvez ele já tentou outros profissionais. Então ele está em profunda dor, ele está muito incomodado com aquilo. Vai ser difícil ele desfocar daquela dor para poder entender de forma mais profunda o que está acontecendo com ele. Então, como ele pode te entregar algo além do que está na superfície, né? Além do que está ali no raso do problema dele? Ele não tem conhecimento, está inserido na situação. Quem está dentro da moldura não pode ver o quadro geral. Daí entra o primeiro erro que o terapeuta comete.
dar importância indevida à queixa principal. Eu estou falando do foco do terapeuta. Esse é o primeiro erro. A queixa principal não tem toda essa importância que, na maioria das vezes, o terapeuta dá. Tá? Ela só é um sintoma. Entende? Isso não é importante. Isso é uma consequência de uma série de coisas. É um sinal de que há algo errado ali. Quando você vai, por exemplo, num bom médico, o que ele faz? Por exemplo, recentemente eu levei meu filho no pediatra porque ele estava queixando de dor ao urinar na primeira urina da manhã. Levei ele no pediatra e ele perguntou como que o Tony tá. Aí eu falei com ele, olha, o Tony está bem, mas ele sente dor na primeira urina da manhã. Aí ele, o pediatra, eu, né? E até você ir, a gente já imagina qual é o problema do Tony, não já? A gente já desconfia. Ele deve estar com... Você sabe aí o que ele deve estar. Mas o que o médico fez? Pediu um exame de urina, né? Ele receitou um analgésico. A queixa do meu filho era dor. Se ele focasse no sintoma, ele ia receitar um analgésico. Ele não ia pedir exame nenhum, não. Ele não ia ver o que está por trás da dor, não. Entende? Então, em vez dele tirar a dor do meu filho, ele pediu um exame para saber por que ele está sentindo dor ao urinar. Bons médicos, bons profissionais fazem isso. Eles não tiram o sintoma. Eles procuram a causa e resolvem a causa. Consequentemente, o que acontece com o sintoma? O sintoma vai embora. E aí, com o resultado do exame lá do meu filho, acusou mesmo infecção urinária, e aí ele foi e receitou um antibiótico. E aí, com o tempo, essa dor do meu filho foi embora, porque ele foi tratado da causa. Se é receitado a ele um analgésico, provavelmente tiraria a dor dele ao urinar, mas não resolveria o problema. O que aconteceria dentro do meu filho? Poderia até matar, né? Infecção urinária, se não curada, se não cuidada, vai para o rim. E o que acontece? Infecção generalizada. Entende? Bons médicos procuram a causa. Nós não somos médicos, né? Mas somos terapeutas. Vocês ficam na superfície ou vocês procuram a causa? Vocês ficam desesperados ali quando te conta a queixa principal, lá na ligação, ou ali no WhatsApp, na mensagem, quando te conta qual que é o problema, o que você faz? Seu foco vai para onde? Para tirar a dor do seu cliente? Para tirar a queixa principal? Ou se prepara porque sabe que vai ter que investigar a causa dessa dor desse meu cliente? Entenderam qual é o primeiro erro? Você faz isso? Analisa aí, hein? Você faz isso? Então, segundo erro. Vamos para o segundo erro. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Joyce. Sejam bem-vindas. Segundo erro que os terapeutas normalmente cometem em relação à queixa principal. Não saber qual é a verdadeira importância da queixa principal. Não saber qual é a verdadeira importância da queixa principal é o segundo erro que os terapeutas normalmente cometem. Assim como um bom médico pede exames, você, como um bom terapeuta, precisa ter ferramentas apropriadas de investigação profunda para saber o que está acontecendo com o seu cliente. Como um todo, ele não é a dor. Igual eu citei o exemplo, né, de dor nas pernas. O meu cliente não tem só perna. Ele é um todo que tá com dor na perna. Entende? Então, saber avaliar o seu cliente como um todo. Não foca na perna, não. Anota ali, né? Daqui a pouquinho eu vou dar as dicas. Mas anota ali o que ele falou. Claro que tem uma certa importância. Eu vou falar qual é daqui a pouquinho, a importância da queixa principal. Mas não é para resolver, não é para tirar, o foco não é esse, né? E a conclusão não é essa, o segundo erro é a conclusão. O que você conclui desse foco que você tá em relação à queixa principal dele.
né? A queixa é só ou tudo isso um sintoma. Entenda isso. Veja a queixa principal do seu cliente como de fato ela é, um sintoma. Então, é importante que você tenha ferramentas apropriadas, ferramentas excelentes, e que seja expert no uso delas, para que você consiga investigar, de fato, por que o seu cliente está com essa dor. O que está acontecendo com ele, internamente ou no corpo, fisiologicamente, que está gerando essa consequência desse sintoma que a gente está chamando de queixa principal, tá? Então, investigação profunda. Esse está sendo um problema, o segundo erro que o terapeuta comete, porque o foco dele é tirar a dor na perna. Se o terapeuta está focado em tirar as dores na perna, por exemplo, se ele tira porque ele vai tirar, a técnica é boa, técnicas integrativas são maravilhosas, vai tirar. E ele não vai investigar. Ele não tirou a causa, ele nem sabe qual que é. Ele tirou a consequência, ele tirou o sintoma. Então, imagina o que acontece. Se a causa está lá dentro ainda, imagina o meu filho, se o médico receita um analgésico para o meu filho com dor ao urinar pela manhã, né? A causa ainda estaria lá dentro dele e piorando silenciosamente, porque eu ainda silenciei a dor. Eu nem sei se a dor está piorando, porque eu tirei com analgésico a dor. As técnicas integrativas têm essa função de analgesia também. A gente até usa essa expressão, né, em alguns pontos, aurícula, essas coisas. A analgesia, ela é uma função, ela é um aliado nosso. Mas quando usar? Não é porque o cliente queixa de dor que você vai usar analgesia, né? Então, cuidado com isso também. Terceiro erro que o terapeuta comete: o foco tá errado, a conclusão tá errada porque não conclui, simplesmente vai lá e tira a dor do cliente. Terceiro erro, qual que é? Ter como objetivo resolver e eliminar da vida do cliente, do paciente, a queixa principal. Aí entra a atitude do terapeuta. Tem terapeuta que eu tenho conhecimento, tem terapeuta que por exemplo, às vezes tem vários cursos de técnicas integrativas, nada de errado com isso, eu também tenho vários cursos de técnicas integrativas, e aí faz a reflexo, às vezes tem, né, reflexo, aurículo, floral, não sei o quê, faz a reflexo, põe a aurículo, põe a agulha durante a sessão, tira a agulha durante a sessão, põe a agulha para ir para casa com a orelha toda espetadinha, e ainda taca ali floral, óleo essencial, e se for dor nas costas, e taca ali uma ventosa também, põe esparadrapo em cima, porque tem que tirar a dor de qualquer jeito do cliente. Não faz isso. Não faz isso. Presta atenção, tenta entender o que está acontecendo com o cliente. Depois você tira. Não tem problema de tirar, não. A questão é, tá na superfície tirar a dor. A dor é superficial, o problema é superficial do seu cliente. É o que ele consegue te relatar como consequência. Meu filho, nem eu, conseguiria dizer para o médico que era uma infecção urinária. Eu não sei, eu sou lá médica. Fiz exame, meu filho, de jeito nenhum. Meu filho só conseguia relatar dor ao urinar pela manhã. Ele não consegue contar, tem uma bactéria lá na minha bexiga ou na minha uretra. Não, o cliente também não, né? E nem você também, se você não pesquisar, você não vai saber. Se você não investigar, você não vai saber a causa dos problemas do seu cliente. A queixa, olha que legal. A queixa principal do seu cliente é o seu termômetro, para saber se ele está melhorando da raiz para a consequência. Entende? A queixa principal é o seu termômetro. Por exemplo, o meu cliente vai lá, ele chega com dor nas costas. Eu ajo dessa forma que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. Ele chega com dor nas costas. Enquanto a dor nas costas dele não melhorar, eu não fico ali no ponto, eu não fico em cima, não. Eu vou investigando o que está acontecendo. Enquanto ele não melhora a dor nas costas dele, eu sei que a postura dele não está boa. Em sentido emocional, em sentido de atitude, em sentido de fisiologicamente do corpo entregar ali para aquela região das costas hormônios, fluidos
biologia suficiente, química suficiente, né, para que ele fique saudável, para que ele fique sem dor. Tá acontecendo alguma coisa, nível cerebral, sistema nervoso, nervos, músculos, tendões, ele tá acontecendo alguma coisa que não tá legal. Se eu elimino a consequência, eu não consigo investigar a causa, porque eu tirei o meu alarme de que não tá tudo bem ainda. Então, gente, vamos prestar atenção nessa nossa atitude, né? A nossa filosofia dentro das terapias naturais, desde a homeopatia, agora eu tô voltando para a técnica natural, tá? Desde a homeopatia até qualquer outra técnica dentro da medicina tradicional chinesa, é a cura de dentro para fora. Você já ouviu falar nisso, não já? Que a gente cura, não é de dentro para fora. Eu nem gosto de usar essa palavra cura, eu uso mais tratamento, mas dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa e também da homeopatia, é a cura de dentro para fora. E às vezes os nossos queridos terapeutas podem estar abandonando essa filosofia, né? Então a nossa atitude, é importante que a gente preste atenção na nossa atitude, se a nossa atitude está sendo de atacar o sintoma. E se for, está indo contra a filosofia original da nossa paixão, que são as técnicas integrativas e naturais. Bom dia, Simone, bom dia, Maurício, seja bem-vindo. Muito bem, então assim, qual é a filosofia? Nossa, a gente não é apaixonado pelo que a gente faz? Técnicas integrativas? A filosofia é a cura de dentro para fora. Será que você abandonou essa filosofia? Além disso, tratar o sintoma é contraproducente e queima o filme do terapeuta e da técnica. O sintoma pode voltar e a causa pode encontrar uma forma diferente de se manifestar, talvez ainda mais doentia, ainda mais grave. Por quê? Porque aquilo cresceu silenciosamente dentro do seu cliente enquanto você apagava o sintoma porque estava incomodando o cliente e você. Então prestem atenção, tirar o sintoma é contraproducente até para a sua própria divulgação, daqui a pouco eu falo sobre isso. Por que os terapeutas cometem esses 3 erros? O que acontece dentro do terapeuta que ele foca tanto, primeiro erro, foca tanto na queixa principal, conclui errado e tem a atitude de ir lá e tirar o sintoma e a dor do cliente? Por que ele faz o que ele faz, esse terapeuta? Bom, nós todos aí, vocês, terapeutas, são pessoas maravilhosas. Imagina encarar essa profissão, essa realidade profissional nossa, que não é brincadeira, com tantos desafios, cobranças, preconceitos e competição, não é para qualquer um mesmo, não. Nós somos pessoas incríveis que optamos por esse estilo de vida, de ajudar as pessoas. São os especiais que se mantêm aqui lutando para se manter nessa profissão, para fazer diferença no mundo e nas pessoas. Bom dia, Rafaela. Seja bem-vinda, cliente querida. Os terapeutas tendem a ser pessoas boas de verdade, motivados pelo ajudar de verdade. Por isso vocês estão aqui tão cedo me ouvindo falar sobre queixa principal, aprendendo um pouco mais para a formação e capacitação de vocês. Mas essa ânsia de ajudar que os terapeutas têm, porque é por isso que a gente se torna terapeuta, que a gente tem uma coisa aí do ajudar, né? De trazer qualidade de vida para as pessoas, de fazer a diferença na vida delas e tal. Mas essa ânsia de ajudar pode sabotar o terapeuta e sabotar o cliente que recebe essa terapia. Porque tira o critério. O critério correto é tirado, porque aí o terapeuta foca no problema, na dor. O nosso foco, quando amamos de verdade o que fazemos e amamos de verdade as pessoas que tocamos, será necessariamente no ser humano que está ali na sua frente, como um todo. Ele não é aquela dor, ele não é aquele sintoma. Ele é um todo cheio de questões ali internas que está manifestando essa dor. Entendeu? Todo ser humano com aquela dor. Então, a proporção de atenção que a gente deveria dar tinha que estar condizente
com isso, que é um ser humano com uma queixa, uma dor, que para ele é enorme, e para você também, porque você quer ajudar e tirar ele da dor, não é? Mas tem tanta coisa por trás dessa dor para você prestar atenção e entender. Então pare e pense um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou dar dicas também sobre isso. Além disso, como todo profissional que ama o que faz, o terapeuta deseja muito que sua profissão dê certo. Ele quer muito que dê certo. Ele quer que funcione, ele quer que as pessoas melhorem, ele quer que as pessoas se sintam bem ali, né? Que se sintam, que tá num lugar confiável, que vai entregar para ele um resultado que ele deseja ter, que é a melhora da dor dele, não é? E o terapeuta também quer divulgar. Não quer? Ele quer que as pessoas divulguem. Olha, eu fui lá em uma sessão, tirou minha dor que médico nenhum tirou. Ah, porque eu fui lá e não sei quantos segundos apertando ponto, resolveu todos os problemas da minha vida. A gente quer que divulgue o nosso trabalho, obviamente, porque a gente quer que dê certo, né? E aí, isso pode tirar o critério do cliente. Então, nós temos 3 causas para esses 3 erros que os terapeutas normalmente cometem. O primeiro, que eu falei já, em outras palavras, é ficar com dó do cliente. Você, como terapeuta, você ama ajudar, por isso que você escolheu ser terapeuta. E aí você tende a ficar com dó. A nossa tendência é falar por mim. A gente tende a ficar com dó do cliente. Então, essa é uma causa de querer ir lá tirar logo o problema do cliente. A segunda causa é a autovalidação como terapeuta. A gente quer sentir que a gente está fazendo um bom trabalho. Porque se eu consigo tirar a dor do meu cliente em poucas sessões, ou até de preferência na primeira, eu tô arrasando. Não é? A gente gosta. A gente precisa dessa validação nossa com a gente mesmo. A gente quer sentir que a gente está sabendo fazer o negócio direito. Que a gente estudou fez tantos cursos para fazer, não é? Então, também sou assim, entendo você. É por aí mesmo. Mas isso tira o critério também. E a terceira causa é querer se promover como profissional. Porque eles vão falar, né? Imagina, se você consegue tirar o sintoma ali já na primeira, na segunda sessão, isso vai dar um boom, isso vai... Mas será que é uma divulgação permanente? Porque se você tira o sintoma ali na primeira, seu foco tá nisso, e você consegue isso, igual meu filho, o médico vai lá e taca ali um remédio na veia para dor a urinar pela manhã, que era a queixa do meu filho. Não, fui lá no médico tal, deu um remédio pro meu filho, resolveu o problema do meu filho. Mas o que acontece daí alguns dias? Pode levar a óbito. Né? Então, a mesma coisa no nosso cliente. Então, se eu quero uma divulgação provisória, continue tratando o sintoma. Você quer uma divulgação permanente, faça a diferença na vida como um todo do seu cliente. Suba de nível. Não fique só tirando o sintoma. Você vai tirar, se você tratar a causa, o que acontece com o sintoma? Ele vai embora, né? Mas você entrega algo mais para esse cliente. Você é um terapeuta que subiu de nível, um terapeuta de verdade, que não foca na queixa. O foco está em outra coisa. Como corrigir, então, essa situação? Como é que faz, então, Marcela, para parar de errar, parar de cometer esses 3 erros? Nós também aqui vamos atacar a causa. Nós vamos atacar a consequência. A consequência é os 3 erros que o terapeuta comete, né? Então, aqui também nós não vamos atacar a consequência, que são os erros. Nós vamos atacar e vamos falar das causas. Dessas causas que fazem essas 3 causas, que é a dó, a autovalidação e o querer se promover como profissional. Atacando a causa dos problemas, atacando a causa dessa atitude, desses 3 erros que o terapeuta comete, eu tiro o mal pela raiz dos terapeutas que ainda focam na queixa principal. Corrigindo as causas, primeira frase que eu amo e repito indefinidamente há 12 anos da minha vida. Amo essa frase. A dó permite o erro.
mas o amor corrige. Se você fica com dó do seu cliente, eu não sei se você tá com o sentimento correto, não. Pensa aí, tá? Se não fizer sentido, joga fora o que eu falei, ok? Mas a dó permite o erro. Repara pra você ver. Toda vez que você fica com dó, às vezes, do seu filho, ou com dó, sei lá, do seu cliente, ou com dó de alguém, você pode estar castrando essa pessoa, incapacitando ela de crescer. Mas o amor corrige. Por quê? Porque a correção, ela fica eterna, ela se torna uma educação. Você educa o outro quando você vê que a pessoa está errada, está agindo errado, e corrige aquilo ali. Então, isso vale para a vida, não é só para consultório, não, né? Isso vale para a vida. Não fique com dó das pessoas, não só do seu cliente, das pessoas. Ame as pessoas. Né? Dessa forma, você entrega a educação. Será que o terapeuta estará bem servido de motivação quando sente dó dos clientes com suas queixas? O amor é a maior e melhor motivação sempre. Você nunca erra quando você ama de verdade as pessoas. Você tende a não errar, porque o amor é uma motivação pura. E ela é a energia correta para colocar em cada atitude que a gente tem no dia, cada ação, inclusive as ações em consultório. A dó tira o critério, né? Quantas vezes por dó os pais cedem aos caprichos dos filhos, chamando isso de amor? Ainda chama de amor, não é? Quantas vezes os pais fazem isso? Nós também, como terapeutas, nós também, pela pressão da nossa cultura, porque culturalmente é bom ter dó, né, das pessoas, ter compaixão e tudo mais. Pela pressão da nossa cultura, pela pressão do cliente, pela nossa própria pressão, nós tendemos a ter dó. Nós tendemos a ceder à dó. Passamos a ter dó das pessoas. A dó nos faz querer acabar com o problema relatado, mas o amor nos motiva a arrancar o mal pela raiz, mesmo que isso signifique que o cliente terá que conviver só por mais algum tempo com a dor ou o incômodo importante que a queixa principal representa para ele. Tá? Por amor ao meu filho, às vezes eu não dou antitérmico, por exemplo, para ver se a febre dele está subindo. Às vezes tem né, nada de errado com isso, cada um segue, né, com sua saúde da forma que achar melhor. Mas normalmente a gente dá antitérmico para criança ali com 38, 37,5, nem é febre direito, já está dando antitérmico. Mas às vezes é uma febre muito grave, às vezes essa febre vai subir muito e é a hora de você correr com o menino para o hospital. Às vezes é uma infecção forte, bacteriana, que você dando antitérmico, você está escondendo e a bactéria está crescendo ali dentro. Então eu prefiro ver até onde essa febre vai, para eu tomar uma ação condizente com aquilo, com aquela realidade do que está acontecendo dentro do meu filho. A febre é um sintoma que me conta como ele está lá dentro. Entende? Se eu tiro a febre logo ali de cara de início, eu tiro o critério, porque eu tô com dó, eu não tenho mais critério, eu não tenho mais o poder de tomar uma ação para realmente ajudar o meu filho. Então, ainda mais, né, nessa pandemia que os hospitais estão cheios e cheios de Covid e de outras coisas, né, terríveis, não é hora de sair com o menino para o hospital para qualquer coisa, mas se ele estiver grave, eu tenho que levar. Como é que eu vou saber se eu dou logo um antitérmico? Então, por amor ao meu filho, eu, às vezes, se eu ver que, né, dá, eu deixo ele em dor e com febre, até certo ponto, obviamente, para ver se ele tá melhorando os sintomas naturalmente, se o organismo dele tá dando conta daquilo ali, ou não, porque se não estiver dando conta, não é o antitérmico que vai resolver. O antitérmico vai disfarçar, vai me fazer me sentir melhor. Porque eu apaguei momentaneamente o sintoma, mas eu não tratei a causa da febre e da dor do meu filho. Então, antitérmico pode gerar,
analgésico também, né? Pode gerar uma piora silenciosa. Se eu amo o meu filho, eu ajo dessa forma. Nada de errado quem age diferente, enfim. Mas eu só tô dando um exemplo para vocês entenderem, né? Porque se eu tiro a dor, tiro a febre, eu perco a referência do que pode estar acontecendo ali dentro do organismo do meu filho. Tente ver e analisar a queixa principal do seu cliente da mesma forma. Eu sei que o que eu tô falando aqui para você pode ser novidade e no mínimo esquisito e controverso. Mas te convido a observar, não precisa aplicar não, só observa. Observa a vida, observa as pessoas. Uma coisa que eu ensino no curso que eu dou é isso, observação. Observa. Para de concluir rápido, se dê silêncio para observar. Até treino, tem exercício para isso lá. Observa a vida, as pessoas, o seu cliente, o seu filho. Observa, o que está acontecendo? Por que faz o que faz? O que está acontecendo ali? Às vezes a gente vai muito afoito nesse mundo apressado e perde tanto conteúdo, tanta coisa que você poderia estar aprendendo ali das pessoas, da vida, em função dessa pressa que o mundo coloca a gente, né? Observe seus clientes, sua vida pessoal, suas motivações e tente ver se isso que eu tô falando com vocês tem algum sentido. Se não, joga fora, tá? Fez sentido pra mim, não precisa fazer pra você. Joga fora se não fizer pra você. Cliente também tem, tá? Também a gente, com essa queixa principal, a atitude correta é investigar. Investigar a queixa desse cliente. Por que ele tem essa queixa? Por que ele tem esse problema? O que está acontecendo dentro dele? Bom dia, Kias. Seja bem-vindo. Assim como analisamos as causas do porquê você faz o que você faz, é importante que você analise os motivos e as causas da queixa do seu cliente. Por que ele sente o que ele sente? De dor ali, dor nas pernas, por exemplo. Por que ele sente o que ele sente? Para sair da superfície ali, do raso, ir para camadas mais profundas, né, desse cliente, subindo de nível como terapeuta de verdade que você é, vamos corrigir aqueles 3 erros, tá? Com 3 atitudes. Primeira atitude correta que a gente deve ter diante da queixa principal é: o primeiro erro foi dar importância indevida, né? O foco, bom dia, Hayati. O foco errado, né? O foco na queixa principal que gera equívocos, conclusões erradas e tomadas de ação erradas. Então, qual seria a correção disso? Encarar a queixa principal como de fato ela é. O que é a queixa principal? A queixa principal é somente, ou tudo isso, um sintoma. Ela é uma pista do real problema do seu cliente. Tá vendo a importância? É importante. Não é que você vai ignorar e jogar fora. Você vai anotar lá, daqui a pouquinho eu falo disso. Tá? Mas vamos ver a queixa de acordo com o que ela é. O que é a queixa principal? É a pista que você precisa muito dela para investigar, para encontrar o real problema do seu cliente. Se bobear, ele tem outros sintomas que vão chegar todos no mesmo lugar, na mesma raiz. Mas como é que você vai encontrar a raiz se você apaga as pistas? Né? Imagina um investigador. O que o investigador faz com uma pista? Ele elimina? Joga fora a pista? Ou registra e arquiva? Nós somos investigadores. O que está acontecendo com esse cliente? Terapeuta de verdade que sobe de nível, ele é investigador. Por que esse cliente adoeceu? Por que esse cliente tem essa doença? Por que esse cliente está com essa dor? Não é à toa não, gente. Tem um porquê ali, tá? E um terapeuta, dentro do nosso movimento aqui, né? Terapeutas de verdade. Ele vai investigar a causa. Ele vai investigar. É uma pista que ele registra e arquiva. Normalmente, os investigadores de um crime não lacram o local do crime lá, para que não haja contaminações das possíveis pistas e provas do que aconteceu ali. Então, não tenha a intenção de eliminar a queixa principal. Por vezes, você vai acabar eliminando, mas não é essa a sua intenção. Seu foco não é esse, sua intenção não é essa. Né? Registre
a queixa principal e foque no que é de fato mais importante e imprescindível para o seu cliente. O que há lá dentro dele que está adoecendo ele. O que está acontecendo dentro dele que está adoecendo ele? O segundo erro, não saber qual é a verdadeira importância da queixa principal, que é a conclusão errada, né? Que o terapeuta conclui errado. Então, qual é a solução? Saiba concluir corretamente o significado daquela queixa. Não estou falando aqui de interpretar significado emocional para o sintoma. Eu não estou falando disso. Marcela, eu olho, tá? Dores nas pernas, eu vou lá, pesquiso. Ah, é isso aqui, dor na perna significa isso emocionalmente. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando da construção dessa doença, desse problema, desse sintoma. Fisiologicamente falando, começou como essa dor na perna? O que aconteceu fisiologicamente falando que gerou a dor na perna dele? E sim, o emocional, o disparo emocional disso, tá? Assim como a dor na perna tem um significado emocional, a causa fisiológica da dor fisiológica na perna tem uma causa emocional aqui. Entende? Então não é só olhar o significado daquele sintoma, é olhar o significado da causa daquele sintoma. Viu que a investigação tem que ser muito mais profunda? Maurício, uma dúvida, Marcela, eu costumo fazer a seguinte abordagem: cliente X, Y, nós vamos começar a tratar o que você está alimentando de ruim para dentro de si. Exatamente. Exatamente. Identificar o que está alimentando ali dentro dele, emocionalmente falando, até fisiologicamente falando, a consequência disso. Identificar o primeiro passo, o que está acontecendo, tentar entender, construir a história desse cliente, histórico médico mesmo, de evolução de doença, e entender o que aconteceu emocionalmente para ele estar alimentando essa postura que gerou essa doença. Somatizou, é uma somatização de algo interno que está crescendo há anos. Atitude emocional, mental e física que gerou a doença que é física. Entende que a coisa é muito antes? Às vezes é anos ali. E ele não identifica porque é anos agindo do mesmo jeito, é anos sentindo do mesmo jeito. Às vezes ele nasceu, foi educado, catequizado para ser daquele jeito. Então ele não acha que tá errado. Ele não vai te contar. Ele não tá incomodado. Ele tá super acostumado com aquela atitude emocional equivocada. Aí é seu papel descobrir isso. Se você trata a causa, o sintoma vai embora, obviamente, e ele fica permanentemente bem. Entende? Igual a situação que eu contei do meu filho, né? Ele tomou antibiótico porque encontrou a causa real do problema do meu filho, o médico. Tomou antibiótico, acabou. Qual a chance de eu voltar nesse pediatra? Agora, vamos supor que ele dá um analgésico pro meu filho. Meu filho ia melhorar. Uns dias ele fica ótimo. Mas o que ia acontecer? Essa bactéria poderia, né, piorar, subir, migrar de órgão, ir pro rim. E, inclusive, levar meu filho a óbito. Qual a chance de eu voltar nesse médico se meu filho piora, por exemplo? Entende? Então, a sua divulgação, para ela ser permanente, você precisa cuidar necessariamente da causa do problema do seu cliente, não do sintoma. O sintoma, ele traz um alívio imediato, mas ele não traz o alívio permanente, que é o que vai gerar a divulgação permanente para você. Então, eu estou falando de investigar o crescimento, a evolução. Bom dia, Mike, seja bem-vindo. Estou falando de investigar o crescimento, a evolução do mal interno que levou a esse sintoma. Como essa enfermidade se construiu? Pergunte-se isso. Como que esse sintoma se construiu? Essa enfermidade, esse sintoma, esse problema, passou por quais caminhos de outros sintomas e causas e outras manifestações ao longo da vida desse cliente, ao longo dessa piora para que esse cliente chegue até aqui, neste lugar, com esse sintoma, relatando, se queixando dele para mim.
Como que isso foi crescendo ao longo da vida dele? Como foi a evolução disso? Onde começou? Então se pergunte isso quando seu cliente estiver ali na sua frente, primeira sessão, segunda, sei lá, procure, se pergunte, você não vai falar isso, perguntar isso para ele, porque ele não vai saber. Mas se pergunte isso para você investigar corretamente as causas. Bom dia, Helena. Tá bom, Maurício, depois você termina de assistir. Bom dia aí de trabalho. Muito bem. Então se pergunte isso, né? Essa pessoa, esse cliente passou por quais caminhos de sintomas e outras manifestações ao longo da sua piora até chegar aqui. Então investigue o histórico do seu cliente, histórico médico, evolução de doenças também, outros sintomas que ele tem, procure saber o que ele já sentiu ao longo da vida, doenças que ele já teve, faça uma boa avaliação, investigue isso. E aí entra a terceira atitude correta que corrige o terceiro erro, né? O terceiro erro é ter como objetivo resolver eliminar da vida do cliente, do paciente, a queixa principal. Não é esse o terceiro erro que a gente conversou? E aí, como corrigir? Ter como objetivo, o terapeuta de verdade tem como objetivo tratar a causa inicial do problema. Mas para tratar a causa, eu preciso saber qual é. Daí eu preciso investigar. Então, após uma investigação cuidadosa da construção fisiológica e emocional da queixa daquele cliente, é de suma importância arrancar o mal pela raiz, tratando de dentro para fora de acordo com a nossa filosofia, dentro das nossas técnicas naturais integrativas. Aí a gente está dentro da nossa filosofia, que a gente tanto ama, dessa paixão que a gente tem por essa profissão. E aí precisa, para isso, de uma avaliação assertiva, um pente fino, um passo a passo assertivo de avaliação para que você consiga entregar isso para o seu cliente. O segredo é essa avaliação assertiva. A primeira sessão define a rota do processo terapêutico individualizado de cada cliente que chega para você, de cada um que te procura. Ferramentas excelentes de avaliação, associadas a uma expertise sua, alimentada e desenvolvida, são a fórmula secreta dos terapeutas de verdade que possuem divulgação permanente. Te falo por mim. A agenda nunca está vazia, sempre tem lista de espera. Por quê? Porque eu entrego resultado permanente. Né? Esses terapeutas de verdade não dependem, inclusive, da divulgação digital e de nenhum outro método de divulgação. Eles mantêm a agenda cheia, por vezes com lista de espera, porque estabeleceram um histórico conhecido de resultados permanentes e não provisórios. De tirar só o sintoma ali e aí volta pior. Ah, eu fui lá, foi bom, eu fiquei bem uma semana, assim, umas 2 semanas. Minha dor sumiu, sabe? Assim, umas 2 semanas fiquei ótimo. Volta, porque não tirou a causa. Entende? Então, um terapeuta de verdade, ele se preocupa com a sua divulgação, sim, mas que essa divulgação seja permanente por causa dos resultados que ele apresenta. Bom dia, Débora. Bom dia, Nínive. Sejam bem-vindas. Esses especiais terapeutas de verdade, que vocês estão aqui me ouvindo, vocês são, possuem redes sociais, sim, e fazem suas postagens, sim. Mas o objetivo não é divulgação. O objetivo é alimentar seus clientes de mais conteúdos inspiradores do ser de verdade de cada um deles. Então, qual é a sua postura com a queixa principal? Se analisem aí, né? A ideia é sempre melhorar, sempre subir de nível. A ideia é com dignidade. Lembra lá nas primeiras lives que a gente fez? Não é para você se sentir mal. É para você pegar a orientação aqui que eu tô dando para você. É para você aprender, é para você se capacitar ainda mais, para você se tornar excelente. Eu quero ver vocês brilhando. A gente precisa de terapeutas maravilhosos no mundo. E a gente precisa estar sempre em crescimento para sermos esses terapeutas, para impactar as pessoas, para inspirar as pessoas, para fazer bem para as pessoas. A gente precisa se cuidar, a
gente precisa cuidar da nossa expertise, do nosso profissional. E a primeira sessão, primeiro contato do seu cliente, ele te conta a queixa principal dele e agora você sabe o que fazer. Investigar. Olhar para a queixa principal pelo que ela de fato é. Ela é um sintoma importante, mas não é o foco. O foco é a causa. Qual é a causa? Não é emocional, tá? No sentido de dor na perna significa o quê? Não é isso que você vai olhar. Você vai olhar a construção fisiológica desse sintoma e daí investigar a causa emocional dessa construção fisiológica desse sintoma. E é individual. Cliente A tem dor na perna, cliente B tem dor na perna, a causa é diferente. Mesmo significando a mesma coisa emocionalmente falando no sintoma. Tá? Então investiguem a causa e tentem entender a construção fisiológica disso dentro do seu cliente. Tá bom? Espero ter sido esclarecedora, inspiradora principalmente, que vocês tenham tirado bastante proveito. Eu estou à disposição para dúvidas aqui nos comentários embaixo, no direct. A maioria tem meu WhatsApp, fiquem à vontade também, estou à disposição de vocês. Tenham uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e que vocês continuem ajudando tantas pessoas a se sentirem melhor, apesar dos problemas que o negócio tá feio, não tá? Pra todo mundo. Que a gente possa ser esse refrigério na vida das pessoas, principalmente os nossos clientes. Um abraço a todos, fiquem com Deus.